Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de intercâmbio. Eu já fiz intercâmbio, vocês sabiam que eu já tinha feito. Fiquei nos Estados Unidos, eu fiz o intercâmbio. Foi uma experiência, assim, muito diferente da minha vida, tá? Uma experiência muito confusa, muito conturbada, mas no final tudo dá certo, graças a Deus. Então eu queria vir aqui pra contar tudinho pra vocês. Ah, já deixa o seu curtir aqui, tá? Já garante o seu curtir se você gosta desse tipo de vídeo e vem comigo. Então, gente, bora começar. Ó, fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Gente, eu sempre tive um sonho desde pequena. Tipo assim, aqueles sonhos meio malucos que você sabe que no final aquilo vai acontecer. Tu vai bater o pé, tu vai se esforçar e no final vai acontecer, né? Então, gente, eu tinha um sonho desde pequena, daí eu falava pros meus amigos todos, eu falava assim: não, eu vou para os Estados Unidos, eu quero muito conhecer como é lá, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Gente, eu ficava tipo assim, sonhando, mas sonhava muito alto e eu acabei perturbando muito a minha mãe. Na verdade, eu sentei pra conversar com ela, só que assim, as coisas não eram tão fáceis, né? As coisas não são tão fáceis. Então, a minha mãe, ela ficava muito nervosa em saber que eu poderia estar num país que eu não conhecia ninguém e eu iria sozinha pra lá. Gente, é assim, é muito complicado. Eu acho que se eu fosse mãe, eu também ia ficar com o coração na mão. E eu sei que as mães me entendem quando eu falo isso, porque você vai ver seu filho, tipo, do outro lado do mundo, e você falando no telefone com ele, você não sabendo se tá tudo bem, porque pelo telefone, pessoalmente, é muito diferente, né, gente? Daí, assim, eu acabei perturbando tanto o juízo da minha mãe, que ela falou: tá bom, Carolina, vamos ver pra nosso intercâmbio. Daí a gente procurou algumas agências e tal, eu pedi indicações de algumas amigas. E assim, algumas amigas minhas da faculdade, elas fizeram um intercâmbio, adoraram. Teve umas que foram pra trabalhar e teve outras que foram pra estudar. E a gente foi procurar agência e a minha mãe acabou concordando. Daí a gente chegou lá e pegou todas as informações, tipo, eu perguntei tudo, minha mãe perguntou tudo. E a gente saiu de lá e eu não tinha fechado ainda o pacote do intercâmbio. E a minha mãe foi pensar direitinho e tal, conversar com umas amigas, que as filhas dela também tinham ido para os Estados Unidos e fizeram o intercâmbio. Ela ficou mais tranquila e tal. E a gente voltou na agência, daí a gente fechou o pacote. Tipo, depois dali, sabe quando você fica com o coração na mão, gente? Com o coração bem apertadinho? Tipo, o seu sonho tá começando ali. Então, mas depois disso, isso era o primeiro passo, era pagar. A gente foi na agência, perguntou todas as informações, daí a gente ia pagar um pacote. E assim, a gente pode fazer o intercâmbio indo por conta própria, mas quando a gente vai por alguma agência, eles intermediam, tá? Com o empregador lá dos Estados Unidos, então é super mais fácil, tá, gente? Super mais prático. E como assim a gente não conhece nada, a gente não sabe como é, a gente acaba optando por uma opção mais fácil e uma opção mais segura. E a grande questão era saber se eu ia pra lá estudar ou trabalhar. E assim, a minha mãe queria muito que eu fosse pra lá estudar, mas a gente acaba nunca escutando a nossa mãe, né? E eu cismei que queria ir pra lá trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria me sustentar sozinha. Daí eu pensei, não mãe, eu quero ir pra lá trabalhar. As minhas amigas foram e elas trabalharam, não sei o quê, e dá pra ganhar dinheiro. Não tem ideia do que seja, mas a gente fixa uma coisa na nossa cabeça e não tira. A gente só vai, tipo, tirar aquilo da cabeça se a gente viver aquilo e saber realmente como é. Daí eu cismei que queria trabalhar. Minha mãe não gostou muito, mas ela acabou aceitando. Daí, segundo passo, eu iria trabalhar nos Estados Unidos. Eu iria trabalhar por 3 meses e depois ia ter 1 mês pra tirar férias. Por exemplo, se eu fosse trabalhar em Washington, eu poderia ficar 3 meses e depois ir pra Nova York e passear, tá? Então, no total, são 4 meses de intercâmbio. Sim, gente, depois que a gente vai lá e paga o pacote, não é garantido que a gente vá arrumar emprego. A gente tem o período do dia que a gente paga o pacote até o embarque da nossa viagem. Então a gente pode arranjar emprego ou não. Eram organizadas algumas feiras pra gente poder tentar o emprego.
Daí a gente foi pra feira, eu lembro que fui eu e um pessoal que também ia fazer intercâmbio. E a gente foi lá e tal, aí tinha um empregador que ele conversou, ele fez entrevista com todo mundo. E eu queria muito ser housekeeping. Gente, todo mundo vai olhar pra minha cara e vai falar, como assim? Tipo, a minha mãe falou assim, Carol, tu não arruma nem a tua cama. Como é que tu vai arrumar a cama dos outros? foi bem, gente, pois bem. Fui ser housekeeping lá nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, housekeeping é serviço de quarto. É aquelas moças que vêm com aqueles carrinhos bem grandões, sabe? Que tem tudo de limpeza e você arruma o quarto. Aí chegou na feira e eu consegui um emprego de housekeeping. Eu falei pro empregador que eu queria ser housekeeping. Daí ele me fez a entrevista, botou na minha ficha que era housekeeping. Só que eu poderia perder o emprego se não tivesse vaga. Então a gente fica meio tensa, assim, nossa, será mesmo que eu tô com um emprego garantido? Não é 100%. Outro passo, e o outro passo era tirar o passaporte e ir no consulado pra poder fazer entrevista pra trabalhar lá fora. Daí eu tirei meu passaporte, tudo tranquilo, não tem problema quanto isso. Mas aí o problema é a entrevista do consulado. Gente, dá um nervoso, uma coisa assim, sério, só quem já passou sabe o nervoso que dá. Tipo, gente, eu me tremia toda. E a entrevista de quem vai trabalhar é toda em inglês. Eu não sei se pra quem vai estudar inglês, mas assim, como eu ia trabalhar nos Estados Unidos, eu tinha que saber falar inglês. Então a entrevista foi toda em inglês. Então assim, eu apresentei toda a documentação, levei vários papéis, vários comprovantes. E você tem que comprovar que aqui no Brasil você tem alguma coisa que você não vai abandonar. Por exemplo, eu fazia faculdade, então assim, a probabilidade de eu abandonar a minha faculdade era pequena, porque eu tava tipo no terceiro período. Então eu tinha alguma coisa que me fizesse ficar aqui no Brasil, que me, tipo assim, eu ia morar lá fora, mas alguma coisa que me chamasse pra voltar pro Brasil. Então eu tinha que comprovar essas coisas, ou você comprovar que você tem um emprego aqui, que você tem outra coisa e tal. Você tem que comprovar alguma coisa aqui que te faça voltar pro seu país de origem. Aí fui na entrevista, me tremi toda, mas consegui, gente. Eu fiquei tão feliz, porque tipo assim, era o último passo. Então eu tava uma pilha, gente, eu tava tão nervosa, mas ao mesmo tempo, sabe quando tu tá muito nervosa, mas tu quer tanto aquele sonho, que você fica assim, estática, você só vai vivendo com aquele negócio assim, e acaba não ficando tão nervosa, sabe? Porque você quer muito viver aquilo, então você acaba meio ficando meio aérea, assim. Gente, é uma sensação muito boa, assim, pra quem quer, pra quem tem esse sonho. E daí eu falei, gente, agora tá tudo certo, vou esperar um pouquinho, porque eu acho que eu consegui um emprego em novembro. Não, eu consegui um emprego acho que em novembro, no começo de novembro, e eu viajei em final de novembro. Então é assim, um tempinho muito curto. E o meu emprego foi housekeeping, como eu falei pra vocês, e eu ia trabalhar num hotel em Williamsburg. Gente, quando o cara falou Williamsburg, eu falei assim, é em Virgínia. Aí eu falei assim, tipo assim, tava pensando que eu ia pra Nova York, pra Washington, pra Califórnia. Eu fui logo cair em Williamsburg, que eu não sabia nem como é que era, mas assim, Estados Unidos eu tô dentro, gente. Pode ser qualquer cidadezinha. E o pessoal também que tava lá na agência, todo mundo junto, acabou tendo o mesmo emprego nesse hotel, que era um hotel aquático. Era um parque aquático, daí a gente ia ter que limpar os quartos e tal. E até lá, eu fiz aula particular de inglês, tipo assim, peguei, tipo, pesado mesmo na aula de inglês. E o meu inglês era básico. Então, pra você ser housekeeping, você não tem que ter um inglês avançado. Você pode ter um inglês básico, mas você tem que entender e saber falar um pouco. Embarquei com uma menina que eu conheci na feira. E foi muito incrível, assim. Foi uma experiência única. Foi uma experiência que eu aprendi muito, eu aprendi a ficar sozinha, a me virar sozinha, a conviver comigo, sabe? Porque eu acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco de se conhecer. Então eu tive que enfrentar coisas sozinhas, eu passei por dificuldades, sim. Eu quero fazer um vídeo, tá? Com outras coisas do meu intercâmbio, porque aconteceram tantas coisas, sabe? Que eu acho legal vir aqui contar pra vocês, abrir meu coração. Foi uma experiência incrível, mas foi uma experiência
bem difícil. Só a minha mãe sabe o quanto ela passou aqui longe de mim. Mas, gente, no final deu tudo certo. Eu quero fazer um vídeo pra vocês contando mais da minha experiência. Vou voltar aqui pra falar como foi ser housekeeping. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e quer saber do próximo vídeo, deixe o seu curtir aqui. Se inscreva no meu canal. Se você tiver alguma dúvida de como é ser housekeeping, como foi a minha experiência, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Ativem as notificações para ficar por dentro de tudo. Posto vídeo toda semana. Ativem o sininho. E se não ativar, volta aqui no meu canal, que eu tô sempre aqui postando vídeo, tá? Beijo, tchau!